Demitida e humilhada por amar demais o bebê do patrão, ela foi proibida de vê-lo. Meses depois, invadiu a festa de aniversário dele. Quando o menino a viu, chorou. E suas primeiras palavras chocaram todos os convidados. "Tire suas mãos imundas do meu filho agora." O grito de Renata Monteiro ecoou pela mansão inteira, fazendo Marina Costa congelar com Lucas nos braços. O bebê, que finalmente havia parado de chorar depois de horas de desespero, se assustou com a voz da mãe e voltou a berrar ainda mais alto. "Senhora Renata, eu só estava tentando acalmar ele", Marina disse com a voz tremendo, segurando o bebê com cuidado. "Ele chorava tanto que... eu não pedi sua opinião." Renata desceu a escada como um furacão, os saltos batendo forte no mármore. "Você foi contratada para limpar esta casa, não para ficar pegando meu filho como se fosse sua boneca." Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não soltou Lucas. O bebê estava agarrado ao seu uniforme, os dedinhos pequenos segurando firme como se soubesse que algo ruim estava acontecendo. "Mas senhora, ele estava sozinho no berço, chorando fazia mais de 1 hora. A senhora estava no salão de beleza e... Como ousa me questionar?" Renata arrancou Lucas dos braços de Marina com tanta força que o bebê começou a gritar ainda mais desesperado. "Você é empregada doméstica, sua função é esfregar chão, lavar banheiro, não se meter na criação do meu filho." Lucas estendia os bracinhos na direção de Marina, chorando de um jeito que partia o coração. Marina deu um passo à frente instintivamente, mas Renata a empurrou. "Fique longe dele. Está me ouvindo? Longe!" Cida, a governanta que trabalhava na casa havia décadas, apareceu correndo da cozinha. "Dona Renata, por favor, acalme-se. A menina só estava ajudando." "Ajudando?" Renata riu com amargura. "Ela está criando um apego doentio no meu filho. Olha como ele chora por ela em vez de chorar pela própria mãe." Era verdade. Lucas se contorcia nos braços de Renata, o rostinho vermelho de tanto chorar, os olhos fixos em Marina. Aquilo deixava Renata ainda mais furiosa. "Marina, vá para a área de serviço e fique lá até eu decidir o que fazer com você." Renata ordenou. "E Cida, da próxima vez que vir essa moça perto do Lucas, me avise imediatamente." Marina desceu para a área de serviço com as pernas tremendo. Podia ouvir Lucas chorando lá de cima, um choro desesperado que não parecia ter fim. Sentou-se no chão frio e abraçou os joelhos, tentando entender como havia chegado naquele ponto. Tudo havia começado semanas atrás, quando ela fora contratada pela agência Estrela Serviços para trabalhar na mansão dos Monteiro. O salário era bom para os padrões de empregada doméstica. R$ 800 por mês para fazer limpeza geral 3 vezes por semana. Marina aceitara imediatamente. Precisava do dinheiro para ajudar a mãe doente. No primeiro dia, conhecera a família. Rafael Monteiro, dono de uma rede de concessionárias de carros importados, Renata, sua esposa que passava os dias entre salões de beleza e clubes sociais, e Lucas, um bebê que na época tinha poucos meses de vida. "Você não se mete nos assuntos da família, não fala a menos que seja perguntada e principalmente não fica dando palpite sobre criança." Renata havia deixado claro desde o início. "Já tive problemas com empregadas querendo ser mais que empregadas. Aqui cada um sabe seu lugar." Marina concordara com tudo. Precisava do emprego e limpar casas era o que sabia fazer. Não tinha intenção de causar problemas. Mas Lucas mudou tudo. A primeira vez que Marina percebeu algo diferente foi durante sua 2ª semana de trabalho. Estava limpando o corredor do andar de cima quando ouviu o bebê chorando no quarto. Chorava alto, com desespero, como se estivesse em agonia. Marina hesitou, mas o choro continuou e continuou. E não havia ninguém mais em casa além dela. Espiou pela porta entreaberta e viu Lucas sozinho no berço, o rostinho molhado de lágrimas, os bracinhos se agitando no ar. Renata havia saído para almoçar com as amigas. Rafael estava no trabalho e Cida tinha o dia de folga. "Tudo bem, pequeno?" Marina havia sussurrado, aproximando-se do berço. "Você está bem?" Lucas a olhou com aqueles olhos grandes e continuou chorando, mas agora parecia um choro diferente. Não de dor, mas de solidão. Marina não pensou 2 vezes. Pegou o bebê no colo, embalando-o suavemente como havia feito com os sobrinhos quando eram pequenos. Lucas se acalmou quase imediatamente.
encostando a cabecinha no ombro dela e soluçando baixinho até adormecer. Foram 15 minutos de paz. 15 minutos em que Marina sentiu uma conexão inexplicável com aquele bebê que mal conhecia. Quando Renata chegou, Marina já havia colocado Lucas de volta no berço e voltado para a limpeza, e ninguém ficou sabendo. Mas aquilo se repetiu. Sempre que Marina estava na casa, sempre que Lucas chorava e estava sozinho, ela ia até ele. Não conseguia evitar. O choro do bebê mexia com algo profundo dentro dela. Um instinto maternal que nem sabia que tinha. Você é especial, sabia? Ela sussurrava para Lucas enquanto o embalava. Não importa o que sua mãe pensa, você merece todo o carinho do mundo. Lucas começou a reconhecê-la. Quando ouvia o som dos passos de Marina pela casa, parava de chorar e ficava quietinho, como se esperasse que ela viesse. Quando ela aparecia, sorria. Aquele sorriso banguela e lindo que bebês dão quando estão felizes. Cida havia notado, é claro. A governanta via tudo o que acontecia naquela casa. Menina, você precisa ter cuidado, ela havia avisado alguns dias atrás. A dona Renata não gosta quando as pessoas se apegam ao Lucas. Já mandou embora 2 babás por causa disso. Por que ela não gosta? Marina havia perguntado, genuinamente confusa. Porque tem ciúmes. Acha que se o menino se apegar a outras pessoas, vai amá-la menos. Cida balançou a cabeça. É bobagem, mas é assim que ela pensa. Mas eu não sou babá, sou só a faxineira. Não importa. Para ela, qualquer mulher que o Lucas demonstre carinho é uma ameaça. Marina deveria ter escutado o aviso. Deveria ter se afastado, feito apenas seu trabalho de limpeza e ido embora. Mas não conseguia. Cada vez que via Lucas sozinho, cada vez que ouvia aquele choro desesperado, seu coração doía de uma forma que não sabia explicar. E então veio o dia em que Renata a flagrou. Marina estava no quarto de Lucas, embalando o bebê e cantarolando baixinho uma canção de ninar que a própria mãe costumava cantar para ela. Lucas estava tranquilo, quase dormindo, com um sorriso sereno no rostinho. O que você pensa que está fazendo? Marina virou-se assustada e viu Renata parada na porta, com uma expressão de raiva pura no rosto. Senhora Renata, eu... Cala a boca! Renata entrou no quarto como um tornado. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes pegou meu filho sem permissão? Ele estava chorando, senhora. Estava sozinho e você achou que tinha o direito de pegar ele? Renata arrancou Lucas dos braços de Marina. O bebê começou a chorar imediatamente, se debatendo nos braços da mãe. Você é empregada, não é mãe dele, não é família, não é nada. Eu sei, senhora, eu só queria ajudar. Ajudar? Renata estava fora de si agora. Você está destruindo meu filho. Olha como ele chora por você. Como ousa criar esse apego nele? Lucas chorava desesperadamente, estendendo os braços para Marina. Aquilo deixou Renata ainda mais furiosa. Cida! Ela gritou. Cida, venha aqui agora! A governanta apareceu correndo, assustada com os gritos. Quantas vezes você viu essa mulher pegando meu filho? Cida olhou para Marina com pena, mas não mentiu. Algumas vezes, dona Renata, mas sempre quando o menino estava sozinho chorando. E você permitiu? Você sabia e não me contou? Eu avisei a menina para ter cuidado, senhora. Não quero saber de avisos. Renata estava tremendo de raiva. Quero que essa mulher saia da minha casa agora. Marina sentiu o mundo desabar. Por favor, senhora Renata, eu preciso desse emprego. Minha mãe está doente. Eu não me importo com sua vida. Você ultrapassou todos os limites. Pegou meu filho, criou apego nele, me desrespeitou. Eu nunca quis desrespeitar a senhora. Mentirosa! Renata se aproximou de Marina. Lucas ainda chorando alto nos braços. Você queria tomar meu lugar. Queria que meu filho te amasse mais que a própria mãe. Não é verdade. Eu só cuidava dele quando estava sozinho. E por que ele estava sozinho, você acha? Renata praticamente cuspiu as palavras. Porque eu decidi deixá-lo sozinho. Porque eu sou a mãe e decido quando pegar meu filho ou não. Você não tem direito de questionar minhas decisões. Marina não sabia o que responder. Será que Renata tinha razão? Será que ela realmente havia ultrapassado limites que não deveria? Cida, pega o telefone e liga para a agência Estrela Serviços agora.
Quero essa mulher na lista negra. Nenhuma casa decente deve contratar ela. Dona Renata, isso é muito severo. Cida tentou argumentar. Faça o que estou mandando. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Lista negra significava que nenhuma agência respeitável a contrataria novamente. Significava perder não apenas este emprego, mas qualquer chance de trabalhar em casas de família. Por favor, ela implorou. Não faça isso. Eu preciso trabalhar. Minha mãe depende de mim. Deveria ter pensado nisso antes de se meter onde não foi chamada. Lucas continuava chorando, agora quase sem voz de tanto gritar. Ele estendia os bracinhos para Marina, e cada vez que fazia isso, Renata ficava mais furiosa. Sai da minha frente! Sai da minha casa! Não quero mais ver sua cara! Marina olhou para Lucas uma última vez. O bebê a olhava através das lágrimas, tão pequeno e indefeso. Seu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Sinto muito, pequeno, ela sussurrou. Sinto muito por não poder mais estar aqui. Cida! Chama a segurança para tirar essa mulher daqui! 2 seguranças da portaria vieram e escoltaram Marina até a saída. Ela pegou sua bolsa na área de serviço e foi levada pela porta dos fundos, como se fosse uma criminosa. Do lado de fora da mansão, sob o sol quente da tarde, Marina desabou a chorar. Não tinha apenas perdido o emprego. Tinha perdido algo muito mais profundo. A conexão com um bebê que, de alguma forma inexplicável, havia tocado seu coração de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Lá dentro, Lucas continuava chorando, inconsolável, nos braços de uma mãe que não conseguia entender por que o filho chorava por uma simples empregada. E Cida, observando tudo daquela tragédia silenciosa, se perguntava se Renata realmente amava o filho, ou se apenas tinha medo de compartilhar o amor dele com qualquer outra pessoa. Marina caminhou pelas ruas do bairro nobre sem rumo certo, as lágrimas embaçando sua visão. Não sabia ainda, mas aquela não seria a última vez que veria Lucas. O destino tinha planos muito diferentes para ela. Planos que envolveriam lágrimas, verdades dolorosas e uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Ele vai morrer se continuar assim. A voz do Dr. Henrique ecoou pelo consultório luxuoso, fazendo Renata largar o celular pela primeira vez em 20 minutos. Rafael segurava Lucas no colo, o bebê tão quieto e apático que parecia uma boneca de pano. Morrer? Renata revirou os olhos. Não seja dramático, doutor. Senhora Monteiro, veja seu filho. O pediatra apontou para Lucas com expressão grave. Perdeu peso significativo, está desidratado. Os olhos fundos indicam falta de sono prolongada. Se não revertermos isso logo, teremos complicações sérias. Rafael apertou Lucas contra o peito, sentindo os ossinhos salientes através da roupinha. O que está causando isso? Fisicamente? Nada. Fiz todos os exames possíveis. Doutor, Henrique suspirou. Isso é emocional. Seu filho está sofrendo algum tipo de trauma psicológico. Trauma? Renata soltou uma risada falsa. Ele é um bebê? Que trauma pode ter? Perda, separação, negligência. O médico encarou Renata sem piscar. Bebês sentem tudo, senhora Monteiro. Eles só não sabem expressar com palavras. Isso é ridículo. Ridículo é ver uma criança definhando e a mãe mais preocupada com o celular. O silêncio que se seguiu foi cortante. Rafael olhou para a esposa, vendo pela primeira vez o quanto ela realmente se importava. Ou melhor, não se importava com o filho. Doutor, Rafael disse, houve uma mudança recente na rotina dele. A pessoa que costumava cuidar dele foi embora de repente. Que pessoa? Uma funcionária da casa. Lucas tinha muito apego a ela. Dr. Henrique assentiu, como se isso explicasse tudo. E como essa separação aconteceu? Eu a demiti. Renata interrompeu irritada. Era só uma empregada que estava ultrapassando limites. Ultrapassando limites como? Pegando meu filho, criando dependência nele, fazendo ele me preferir menos. O médico olhou para Renata com uma expressão que beirava o desprezo. Senhora Monteiro, bebês não preferem menos as mães, mas sentem quando não são amados. Como ousa insinuar que não amo meu filho? Não estou insinuando. Estou diagnosticando. Ele se levantou. Minha recomendação médica é: reencontrem essa pessoa que cuidava dele. Se não por amor, ao menos para salvar a vida dele. Nunca?
Renata pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Rafael ficou sozinho no consultório com Lucas nos braços e o médico o observando com pena. Senhor Monteiro, vou ser direto. Seu filho está morrendo aos poucos, não de doença, mas de desamor. Se não fizer algo rápido, vai perdê-lo. Aquela noite, Rafael esperou Renata dormir para descer até a cozinha, onde Cida ainda estava guardando a louça do jantar. Cida, preciso do telefone da Marina. Agora. A governanta secou as mãos, hesitante. Senhor Rafael, isso pode causar problemas. Meu filho está morrendo, Cida. Problemas maiores que isso não existem. Ela entregou o papel com o número rabiscado. Rafael ligou imediatamente, sem nem pensar no que diria. Marina atendeu com voz rouca de sono. Alô? Marina Costa? Silêncio tenso do outro lado. Aqui é Rafael Monteiro, pai de Lucas. Eu sei quem você é. A voz dela ficou gelada. Quer me processar também? Destruir minha vida não foi suficiente? Marina, por favor, preciso... Não! Sabe quanto tempo fiquei sem conseguir emprego por causa da sua esposa? Semanas! Semanas vendo minha mãe definhar porque não tinha dinheiro para remédios. A voz dela quebrou. Semanas tendo pesadelos com Lucas chorando e não poder fazer nada. Rafael sentiu o peito apertar. Sinto muito, de verdade. Sentir não paga conta, não compra comida, não salva minha mãe. E se eu pudesse te ajudar? Não quero sua ajuda, quero que me deixe em paz. Marina, Lucas está muito mal. Ele ouviu a respiração dela acelerar do outro lado da linha. Ele não come, não dorme, está definhando. O médico disse que é emocional, disse que ele está sofrendo. O silêncio agora era diferente, pesado de dor compartilhada. Por favor. A voz de Marina saiu em um sussurro estrangulado. Não me conta isso. Não posso fazer nada por ele. Pode sim. Deixa eu te oferecer um emprego. Emprego? Ela deu uma risada amarga. Sua esposa me colocou na lista negra. Nenhuma agência me aceita. Não é em casa de família. É na minha empresa. Salário triplo do que você ganhava. Marina ficou em silêncio, processando. Por quê? Por que faria isso? Porque preciso que você fique por perto. E quando surgir a chance certa, preciso que veja meu filho de novo. Você está louco. Se sua esposa descobrir, não vai descobrir. E Marina... Rafael respirou fundo. Meu filho precisa de você. Mais que precisa de mim ou da própria mãe. Quando desligaram, Marina ficou sentada no escuro do quartinho que dividia com a mãe doente, tremendo da cabeça aos pés. Deveria recusar. Deveria se afastar daquela família que só lhe trouxera dor. Mas a imagem de Lucas definhando não saía da cabeça. Aceitou o emprego. Trabalhar na Monteiro Importações era surreal. Marina organizava documentos, arquivava contratos. E todos os dias, Rafael mandava notícias sobre Lucas. Comeu 3 colheres de papinha hoje. Dormiu 2 horas sem acordar gritando. Pediatra pediu acompanhamento psicológico. Cada mensagem era uma lâmina no coração dela. Até que tudo mudou numa manhã de sexta-feira. Rafael a chamou na sala dele, fechou a porta e disse: Aniversário de Lucas é amanhã. Renata está organizando uma festa gigantesca. Marina sentiu o estômago revirar. E... vai ter buffet, seguranças, fotógrafo profissional, mais de 300 convidados. Ele pausou. E a empresa de buffet contrata pessoal extra. O coração de Marina disparou. Você está sugerindo que... Estou dizendo que se alguém aparecesse voluntário na empresa Sabor ao Requinte, usando o uniforme deles, poderia entrar na festa sem levantar suspeitas. Sua esposa vai me reconhecer. Não se você estiver de cabelo preso, sem maquiagem, discreta. Renata não olha para funcionários de buffet. Para ela são móveis que se mexem. Marina levou as mãos ao rosto, tremendo. Isso é loucura. É a única chance de você ver Lucas. Mesmo que de longe. Ver Lucas. Ainda que por segundos. Ainda que escondida. E se ela me reconhecer? E se eu perder o emprego de novo? Rafael se aproximou, os olhos brilhando de determinação. Então eu garanto que você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Tenho recursos para isso. Por que está fazendo isso por mim? Porque amo meu filho. E você também ama. Talvez mais que a própria mãe dele. No sábado, Marina acordou com náusea de nervosismo.
Vestiu o uniforme da empresa de buffet que Rafael havia conseguido, prendeu o cabelo num coque apertado, não passou nenhuma maquiagem. Olhou-se no espelho e viu uma estranha. Perfeito. Chegou na mansão às 14 horas, entrando pela cozinha dos fundos junto com dezenas de outros funcionários. O caos era total. Bandejas, comida, decoradores gritando ordens. "Você é nova?" Uma mulher rechonchuda e autoritária a abordou. "Voluntária de hoje." "Ótimo. Pega essas bandejas de canapés e circula no salão. E sorri. Ninguém quer ver funcionário com cara amarrada." Marina pegou a bandeja com mãos trêmulas e seguiu para o salão principal. A mansão estava transformada. Balões caros, flores importadas, uma mesa gigantesca com um bolo de 5 andares. Tudo gritava luxo e ostentação. E no meio de toda aquela opulência, nos braços de uma babá desconhecida, estava Lucas. Marina quase deixou a bandeja cair. Ele estava tão diferente. Magrinho, os olhinhos sem brilho, a pele pálida. Vestia um traje desconfortável demais para um bebê e tinha aquela expressão vazia, como se a luz dentro dele tivesse apagado. "Ei, não fica parada que nem estátua!" a coordenadora gritou. "Circula!" Marina se forçou a se mover, oferecendo canapés para decoradores e fotógrafos, mas seus olhos sempre voltavam para Lucas. Às 15 horas, os convidados começaram a chegar. Mulheres cobertas de joias, homens de terno caro, crianças vestidas como bonecas de vitrine. Todos cumprimentavam Renata efusivamente. "Que festa maravilhosa, Renata! Tudo tão elegante. Você sempre supera a si mesma." Mas ninguém, absolutamente ninguém, olhava para Lucas e dizia: "Que bebê lindo!" ou "O aniversariante está tão crescido." Era uma festa sobre status, não sobre amor. Marina circulava invisível entre os ricos, servindo bebidas e ouvindo conversas superficiais. Observou Renata posar para fotos segurando Lucas, sorriso perfeito para a câmera. Mas assim que o fotógrafo saía, ela devolvia o bebê para a babá como se fosse um objeto pesado demais. "Cuida dele. Não quero ouvir choro estragando minha festa", Renata ordenou rispidamente. A babá levou Lucas para um canto discreto do salão, longe dos convidados. O bebê olhava para toda aquela movimentação sem demonstrar interesse, sem sorrir, sem reagir, apenas existindo. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Limpou rapidamente e voltou a circular. Faltavam minutos para cantarem parabéns quando aconteceu. Marina estava recolhendo taças vazias próximas à mesa do bolo quando sentiu algo, uma sensação de estar sendo observada. Virou-se lentamente e encontrou os olhos de Lucas fixos nela. O tempo parou. Marina viu o reconhecimento explodir no rostinho dele. Viu os olhinhos vazios de repente se encherem de vida, de esperança, de algo que não via havia semanas. Amor. Lucas começou a se agitar no colo da babá, a boquinha tremendo. Os bracinhos pequenos se estenderam na direção de Marina, trêmulos, desesperados. "Não, não, não!" Marina sussurrou, virando-se rapidamente e indo para a cozinha. Mas era tarde demais. Lucas havia visto. E o que saiu da boca dele a seguir seria ouvido por 300 pessoas. Um grito, não de dor, de reconhecimento puro, visceral, desesperado. E então, pela primeira vez na vida, Lucas falou. Uma palavra, alta, clara, inconfundível. E essa palavra destruiria tudo. A palavra ecoou pelo salão como um trovão. "Mamãe!" Lucas gritou com uma força que ninguém imaginaria possível vindo de um bebê tão frágil. Não era um balbucio, não era um gemido. Era uma palavra clara, desesperada, direcionada. Para Marina, 300 pares de olhos se viraram instantaneamente. Conversas morreram no ar. Taças de champanhe pararam no meio do caminho até os lábios. O fotógrafo abaixou a câmera, boquiaberto. Lucas se debatia nos braços da babá com uma energia que não demonstrava havia semanas. Os bracinhos esticados na direção da funcionária de uniforme que tentava desaparecer entre as outras pessoas da equipe de buffet. "Mamãe! Mamãe!" Ele repetiu, agora soluçando, a voz quebrando de angústia. Marina sentiu as pernas fraquejarem.
Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a bandeja vazia que segurava. Que estranho, uma convidada murmurou para a amiga ao lado. O bebê está chamando a moça do buffet de mãe? Talvez ela cuide dele. Outra respondeu, franzindo a testa. Renata estava do outro lado do salão, posando para fotos com um grupo de amigas, quando ouviu o tumulto. Virou-se irritada, pronta para repreender quem estivesse perturbando sua festa perfeita. E então viu. Viu Lucas se contorcendo nos braços da babá, gritando e apontando para uma funcionária do buffet. Viu a moça de costas, os ombros tensos, claramente tentando sair discretamente. Viu o cabelo preso em coque. Viu a postura. E reconheceu. Você, Renata sussurrou, o sangue gelando nas veias. Marina congelou. Mesmo de costas, mesmo sem ver, sentiu o momento exato em que foi descoberta. Você! Renata gritou agora, atravessando o salão como um míssil. Como ousa estar na minha casa? O silêncio no salão ficou ainda mais profundo. Todos observavam, confusos, enquanto a anfitriã da festa avançava furiosa em direção a uma simples funcionária do buffet. Marina se virou lentamente, encarando Renata pela primeira vez em semanas. Senhora Renata, eu... Cala a boca! Renata estava trêmula de fúria. Como teve a audácia de entrar na minha casa? Depois que eu te proibi de se aproximar do meu filho? Dona Renata, por favor, não era minha intenção causar confusão. Não era sua intenção? Renata deu uma risada histérica. Você invadiu a festa do meu filho. Está usando uniforme de empresa que não trabalha. É invasão de propriedade. Os convidados começaram a sussurrar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Lucas continuava gritando, mamãe, mamãe! E tentando se jogar dos braços da babá em direção a Marina. Renata, o que está acontecendo? Uma das amigas se aproximou, curiosa. Essa mulher, Renata apontou para Marina com o dedo trêmulo. É a faxineira que eu demiti. Ela criou uma obsessão doentia pelo meu filho e agora invadiu a festa dele. Eu não tenho obsessão, Marina disse, a voz saindo mais firme que esperava. Eu só cuidava do Lucas quando ele estava sozinho. Sozinho? Renata soltou uma gargalhada falsa. Meu filho nunca fica sozinho. Ele tem babá, tem empregados, tem tudo o que precisa. Menos amor. Marina retrucou antes de conseguir se segurar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Renata ficou branca, depois vermelha, depois roxa. Como ousa? Eu ousei cuidar dele quando ninguém mais fazia. Marina continuou, as palavras saindo antes que pudesse pará-las. Ousei embalar ele quando passava horas sozinho no berço. Ousei cantar para ele quando ninguém mais estava por perto. Mentirosa! Renata deu um passo ameaçador em direção a Marina. Você está inventando histórias para justificar sua invasão. Não estou mentindo. Marina olhou ao redor, para todos os convidados observando. E seu filho sabe. Por isso grita por mim. Por isso definha-se em mim. Por isso... Chega! Renata ergueu a mão como se fosse dar um tapa em Marina. Renata, não! Rafael surgiu do nada, segurando o pulso da esposa no ar. Havia estado do lado de fora conversando com fornecedores e só agora percebera o caos dentro do salão. Me solta! Renata tentou se desvencilhar. Essa mulher invadiu nossa casa! Ela não invadiu, Rafael disse, a voz baixa mas firme. Eu a convidei. O silêncio agora era ensurdecedor. Renata olhou para o marido como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Você... O quê? Eu trouxe a Marina aqui. Rafael soltou o pulso da esposa. Porque nosso filho está morrendo, Renata. Está definhando desde que você a mandou embora. Isso é ridículo. O doutor. Henrique disse que é emocional. Disse que Lucas está sofrendo um trauma de separação. Rafael olhou para todos os convidados observando. Meu filho parou de comer, de dormir, de viver. Tudo porque você teve ciúmes de uma moça que só queria cuidar dele. Uma das convidadas, uma senhora elegante de cabelos grisalhos, deu um passo à frente. Renata, é verdade isso? Você demitiu a moça porque o bebê gostava dela? Ela ultrapassou limites, pegava meu filho sem permissão. Porque ele estava sozinho. Marina não conseguiu se conter. Porque a senhora passava horas fora de casa e deixava Lucas no berço sem ninguém por perto. Como ousa me acusar de negligência?
Renata virou-se para os convidados. Estão vendo? Essa é a estratégia dela, me difamar para justificar sua obsessão doentia. Obsessão? A voz de Cida cortou o ar como uma lâmina. Todos se viraram para ver a governanta parada na entrada do salão, com uma expressão determinada no rosto. Cida, volte para a cozinha, Renata ordenou. Não, dona Renata. Trabalho nesta casa há décadas e nunca me meti em nada. Mas agora preciso falar. Cida, você está demitida se abrir a boca. Então estou demitida. A governanta caminhou até o centro do salão. Porque vou contar para todos aqui o que vi durante meses. Renata empalideceu. Não se atreva. Vi a senhora passar dias inteiros fora de casa, deixando Lucas sozinho no berço chorando. Vi a Marina chegar para trabalhar e não aguentar ouvir o bebê sofrendo. Vi ela embalar, cuidar, amar esse menino como se fosse dela. Mentiras. Verdades. Cida encarou Renata sem medo. E sabe o que mais vi? Vi a senhora sentir ciúmes porque seu próprio filho preferia os braços de uma faxineira aos seus. Vi a senhora destruir a vida de uma moça inocente por puro orgulho. Os murmúrios entre os convidados ficaram mais altos. Celulares começaram a aparecer. Algumas pessoas discretamente gravando. Isso é um absurdo. Renata olhou para as amigas buscando apoio. Vocês vão acreditar na palavra de empregadas contra a minha? A senhora elegante de cabelos grisalhos deu outro passo à frente. Renata, querida, acho que todos nós já percebemos algo estranho. Como assim, Beatriz? Seu filho está gritando mamãe para outra pessoa há 5 minutos e você nem sequer foi até ele. Beatriz olhou para Lucas, que continuava se debatendo nos braços da babá. Uma mãe de verdade correria para acalmar o próprio filho. Ele está só confuso. Confuso? Rafael pegou Lucas dos braços da babá assustada. Nosso filho sabe exatamente quem ele quer, Renata. E não é você. Renata olhou ao redor, vendo a desaprovação nos rostos dos convidados, vendo os celulares gravando, vendo seu mundo perfeito desmoronar. Vocês não entendem, ela disse, a voz quebrando. Eu tive depressão depois que ele nasceu. Eu não conseguia sentir nada por ele. O silêncio agora era diferente, mais pesado. Eu olhava para Lucas e não sentia aquele amor instantâneo que todo mundo fala. Sentia vazio. Renata olhou para o filho, lágrimas escorrendo. Achei que com o tempo ia melhorar. Mas quanto mais tempo passava, mais eu me afastava. Marina sentiu algo estranho no peito. Não era raiva, era pena. E então você apareceu. Renata olhou para Marina. E ele te amou imediatamente. Sorria para você. Se acalmava com você. E eu percebi que não era incapaz de ser amada. O problema era eu. Eu que não sabia amar. Dona Renata? Marina deu um passo à frente. Não! Renata ergueu a mão. Não tenta me consolar. Você não entende como é descobrir que seu próprio filho prefere uma estranha à própria mãe. Ele não me preferia porque eu sou melhor. Marina disse suavemente. Ele me queria porque eu estava presente. Só isso. Só isso? Renata riu amargo. Você fala como se fosse simples. Mas eu não consigo. Eu olho para ele e só vejo fracasso. Vejo a mãe horrível que sou. Lucas, que havia se acalmado um pouco nos braços de Rafael, olhava para a mãe com aqueles olhinhos grandes e confusos. Beatriz, a senhora elegante, se aproximou de Renata. Querida, você já procurou ajuda profissional para essa depressão? Eu tentei esconder. Achei que se alguém descobrisse, iam me julgar. Iam dizer que sou má mãe. Depressão pós-parto não te faz má mãe, Beatriz disse gentilmente. Te faz doente. E doenças precisam de tratamento. Marina observava a cena, dividida entre compaixão e raiva. Renata havia destruído sua vida, a colocara na lista negra, a humilhara. Mas agora, vendo a mulher desmoronar publicamente, só conseguia sentir tristeza. Senhora Renata, Marina disse baixinho, eu nunca quis tomar seu lugar. Nunca quis que Lucas me amasse mais que a senhora. Mas ele ama, porque estive presente. Mas uma mãe é insubstituível. Marina olhou para Lucas. E ele precisa da senhora, da mãe verdadeira dele. Como posso ser mãe se não sei amar? Amor se aprende. Marina se aproximou devagar.
Ninguém nasce sabendo. E depressão não é fraqueza, é doença. Renata olhou para Marina, para Rafael, para Lucas, para todos os convidados observando o drama se desenrolar. Eu estraguei tudo, ela sussurrou. A festa, a reputação, a família. Festas podem ser refeitas, Rafael disse. Reputações se reconstroem, famílias se curam. Nesse momento, Lucas estendeu os bracinhos não para Marina, mas para Renata. Todos prenderam a respiração. Má. Lucas balbuciou, olhando para a mãe. Renata soluçou, se aproximando com passos trêmulos. Pegou o filho nos braços pela primeira vez em semanas, sem ser para fotos, sem ser por obrigação. E Lucas não resistiu. Não gritou, apenas encostou a cabecinha no ombro da mãe e suspirou. Ele me deixou segurar. Renata sussurrou maravilhada. Ele não me rejeitou, porque te ama, Marina disse com a voz embargada. Só estava esperando que você o amasse de volta. Os convidados começaram a se dispersar discretamente, percebendo que aquilo era um momento privado demais para estranhos. Alguns tiravam lenços para secar os próprios olhos. Beatriz se aproximou de Renata e a abraçou. Vou te passar o contato da minha terapeuta. Ela é especialista em depressão pós-parto. Obrigada, Renata murmurou. Rafael olhou para Marina, gratidão transbordando nos olhos. Você salvou minha família. Não salvei. Só ajudei vocês a se encontrarem de novo. Marina, Renata a chamou, ainda segurando Lucas. Eu sinto muito, por tudo que fiz. Marina assentiu, sem conseguir falar. Não sei se posso te pedir isso depois de tudo. Renata continuou. Mas você poderia voltar? Não como faxineira, como alguém que ajuda a cuidar do Lucas, que me ensina a ser mãe. Marina olhou para Lucas, que a observava com aqueles olhinhos que haviam mudado sua vida para sempre. Eu aceito, ela disse, mas com uma condição. Qual? Que a senhora procure ajuda profissional. De verdade, por você e por ele. Prometo. Cida, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou. Dona Renata, posso dar uma sugestão? Pode, Cida. E você não está demitida. Obrigada. Minha sugestão é: vamos cantar parabéns para esse bebê, porque apesar de todo o drama, hoje é o dia especial dele. Todos riram através das lágrimas. Os poucos convidados que ainda restavam se juntaram ao redor da mesa do bolo. Marina ficou discretamente ao fundo, mas Lucas a localizou imediatamente e sorriu. Aquele sorriso banguela e lindo que ela não via havia tanto tempo. Cantaram parabéns. Lucas bateu palminhas. Renata segurou o filho durante toda a música e pela primeira vez parecia realmente conectada com ele. Quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados foram embora, Rafael encontrou Marina na cozinha, ajudando a equipe de buffet a guardar as coisas. Marina, posso falar com você um minuto? Eles saíram para o jardim, onde a noite já havia caído. Quero te agradecer, Rafael disse, por arriscar tanto vindo aqui hoje. Não precisava agradecer. Eu faria qualquer coisa pelo Lucas. Eu sei. E é por isso que quero te fazer uma proposta. Outra proposta? Marina sorriu. Quero te contratar oficialmente. Não como faxineira, não como babá, como parte da família. Alguém que vai ajudar a criar meu filho. Senhor Rafael, só Rafael. Rafael, eu aceito. Mas preciso que entenda uma coisa. O quê? Marina olhou para a mansão iluminada, onde podia ver Renata através da janela, embalando Lucas para dormir. Eu não vim aqui para substituir a mãe dele. Vim para ajudá-la a ser a mãe que sempre quis ser. Eu sei, e é exatamente por isso que você é perfeita para isso. Do andar de cima, pela janela do quarto, Renata observava Marina e Rafael conversando no jardim. Pela primeira vez, não sentiu ciúmes. Não sentiu raiva. Sentiu gratidão. Porque aquela moça, aquela simples faxineira que ela havia tentado destruir, estava salvando não apenas Lucas, mas toda a família. E talvez, apenas talvez, também a estivesse salvando de si mesma. Lucas dormiu aquela noite nos braços da mãe pela primeira vez em semanas, com um sorriso tranquilo no rostinho. A tempestade havia passado, mas novas revelações ainda estavam por vir.
Tire essa mulher da minha frente. Agora! O grito de Renata ecoou pela mansão, fazendo Marina congelar no meio da escada. Havia-se passado 3 semanas desde a festa desastrosa, e tudo parecia estar melhorando. Renata ia à terapia, tomava os medicamentos, tentava criar vínculo com Lucas, mas algo havia quebrado naquela manhã. Marina desceu devagar, encontrando Renata no hall de entrada com uma expressão de puro ódio no rosto. Lucas estava nos braços de Cida, chorando baixinho. Renata, o que aconteceu? O que aconteceu? Renata riu, um som sem humor. Acordei e percebi a verdade. A verdade que todo mundo estava escondendo de mim. Que verdade? Que vocês estão roubando meu filho. Você, Cida, até Rafael. Todos conspirando para me fazer parecer a mãe horrível. Marina olhou para Cida, que balançou a cabeça discretamente. A medicação não estava funcionando. Era uma crise. Ninguém está roubando Lucas de você. Marina disse com calma forçada. Estamos apenas ajudando. Ajudando? Renata avançou, os olhos brilhando com uma fúria doentia. Você está substituindo, fazendo meu filho me chamar de mãe, mas amar você. Isso não é verdade. Não é? Então por que quando ele cai chora pelo seu nome? Por que quando está doente só você consegue acalmá-lo? A voz de Renata estava histérica agora. Por que meu próprio filho me rejeita? Ele não rejeita você. Mentirosa! Renata pegou um vaso caríssimo da mesa do hall e o arremessou na parede. O barulho do vidro estilhaçando fez Lucas chorar ainda mais alto. Dona Renata, por favor, Cida tentou intervir. A senhora está assustando o menino. Ótimo! Que ele fique assustado. Talvez assim perceba que tem uma mãe de verdade. Rafael surgiu correndo do escritório, alarmado com os gritos. Renata, o que está acontecendo? Pergunta para sua funcionária favorita. Pergunta para a Santa Marina que roubou meu filho. Ninguém roubou nada. Você está tendo uma crise. Crise? Renata virou-se para o marido traída. Você também está do lado dela. Todos estão. Nesse momento, a campainha tocou. Cida foi atender, voltando pálida. É a dona Eleonora. O sangue de Marina gelou. A sogra de Renata, a mulher que já a odiava desde o primeiro momento, chegando bem no meio de uma crise nervosa. Eleonora entrou como sempre, elegante e intimidadora, mas desta vez não estava sozinha. Trouxe consigo 2 amigas igualmente aristocráticas e julgadoras. Renata, querida, vim tomar chá como combinamos. Eleonora parou ao ver a cena. Vidro quebrado no chão, Renata desgrenhada e chorando, Lucas gritando nos braços de Cida e Marina parada no meio do caos. Mãe, Renata soluçou, eles estão roubando meu filho. Quem, querida? Ela, Renata apontou para Marina. A empregada que você me avisou. Disse que eu estava sendo idiota em confiar nela. E você estava certa. Eleonora olhou para Marina com um sorriso venenoso. Eu avisei? Não avisei? Disse que pessoas como ela sempre têm segundas intenções. Pessoas como eu? Marina repetiu, a raiva começando a ferver. Pobres, desesperadas, que se aproveitam da bondade alheia para conseguir o que querem. Eu nunca me aproveitei de nada. Não? Uma das amigas de Eleonora, uma mulher esquelética coberta de joias, deu um passo à frente. Então me explica como uma simples faxineira agora mora numa mansão, tem salário de executiva e controla o bebê da patroa? Eu não controlo nada. Minha nossa Eleonora. A outra amiga comentou, olhando ao redor com desprezo. Você não avisou sua nora sobre essas situações? Empregadas que se acham parte da família sempre causam problemas. Marina sentiu as unhas cravarem nas palmas das mãos. Estava sendo humilhada publicamente de novo, mas desta vez não podia simplesmente ir embora. Lucas precisava dela. Senhora Eleonora, Rafael tentou intervir. Com todo respeito, a Marina tem sido fundamental para a recuperação da Renata. Recuperação? Eleonora riu. Olha o estado da minha nora, Rafael. Ela está em crise. E tudo porque você permitiu que essa pessoa se infiltrasse na família. Ela não se infiltrou, eu que a trouxe. Exatamente, e olha no que deu. Eleonora apontou para Renata, que estava sentada no chão chorando. Minha filha está destruída porque o próprio filho a rejeita. E quem ele ama? Uma empregada. Lucas continuava chorando nos braços de Cida.
claramente assustado com toda a gritaria. Marina não aguentava mais ouvir aquilo sabendo que ele sofria. Cida, me dá o Lucas. Nem pense nisso. Eleonora praticamente gritou. Você não toca mais nesse bebê. Ele está assustado. E você acha que isso te dá o direito de pegá-lo? Você não é nada dele. Nada! Marina deu um passo em direção a Cida, mas Eleonora se colocou no caminho, o rosto distorcido de raiva. Escuta aqui, mocinha. Não sei que tipo de feitiço você jogou nessa família, mas acabou. Entendeu? Acabou. Dona Eleonora, por favor. Não me venha com por favor. Sei muito bem o seu tipo. Mulheres como você sempre miraram em famílias ricas. Primeiro conseguem a confiança, depois o dinheiro e no final... No final o quê? Marina a enfrentou, cansada de ser pisada. No final roubam os maridos. A amiga esquelética soltou, como se fosse óbvio. O silêncio foi absoluto. Rafael ficou vermelho. Isso é um absurdo. É? Eleonora olhou para o filho. Então me explica por que você defende essa moça com mais paixão do que defende a própria esposa? Porque ela está certa e vocês estão erradas. Ou porque está apaixonado por ela. Marina sentiu o chão sumir. Isso é ridículo. Eu nunca... Nunca o quê? Nunca olhou para Rafael pensando no dinheiro dele? Na vida confortável que poderia ter? Eu amo Lucas! Marina gritou, perdendo completamente o controle. É só isso. Eu amo aquele bebê como se fosse meu próprio filho. Não quero dinheiro. Não quero Rafael. Não quero essa maldita mansão. Só quero que Lucas seja feliz. Então por que ele te chama de mãe e não chama Renata? A pergunta veio de Renata, que havia se levantado do chão e agora olhava para Marina com uma mistura de dor e acusação. Porque eu estive presente, Marina respondeu, a voz quebrada. Porque quando você não conseguia, eu cuidava dele. Mas nunca tentei tomar seu lugar. Mas tomou. Renata limpou as lágrimas. Pode não ter sido intencional, mas tomou. Meu filho me olha como uma estranha e olha para você como salvação. Porque você está doente. Depressão não é culpa sua, mas as consequências são. Renata se aproximou de Marina tremendo. As consequências são que criei um filho que não me ama, que prefere uma empregada à própria mãe. Ele não prefere ninguém. Ele é um bebê. Um bebê que disse mamãe olhando para você na frente de 300 pessoas. Eleonora sorriu venenosa. Então é verdade? O menino realmente a chamou de mãe? Ele estava confuso. Marina tentou explicar. Confuso ou lúcido? A amiga esquelética cruzou os braços. Bebês não mentem. Eles sabem quem os ama de verdade. Marina olhou para Lucas, que havia parado de chorar e agora a observava com aqueles olhinhos grandes e assustados. Sentiu o coração se despedaçar. Renata, ela disse baixinho, você sabe que eu nunca quis isso. Sei. Renata a encarou. Ou você só está dizendo o que eu quero ouvir? Estou dizendo a verdade. A verdade, Eleonora interveio, é que você precisa sair desta casa. Hoje, agora. Rafael explodiu. Mãe, você não manda aqui. Não, mas Renata manda. E aposto que ela quer essa mulher longe do filho dela. Todos os olhos se viraram para Renata, que estava dividida, dilacerada entre a raiva, o medo e a dor. Renata, Marina implorou, não faz isso. Lucas precisa... Do quê? De você? Renata gargalhou amargo. Mais uma vez provando que sou descartável como mãe. Não é sobre isso. É sim. É sempre sobre isso. Renata estava histérica agora. Você é a boa, a santa, a que sabe cuidar. E eu sou a doente mental que não serve nem para ser mãe. Ninguém está dizendo isso. Não precisam dizer. Eu vejo nos olhos de todos. Renata olhou ao redor, para Rafael, para Cida, para a própria mãe. Vejo a pena, a decepção, o julgamento. Eleonora se aproximou da filha, colocando a mão no ombro dela. Querida, você precisa tomar uma decisão. Ou essa mulher sai, ou sua família se destrói. Isso não é justo, Rafael protestou. Justo é minha filha ter a própria casa de volta. Ter o filho de volta. Ter a vida de volta. Marina olhou para Lucas, que a observava com aquela expressão que derretia seu coração. Olhou para Renata, destroçada e perdida. Olhou para Rafael,
impotente e furioso, e tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Eu vou embora. Marina, não! Rafael avançou. Não tenho escolha. Marina limpou as lágrimas que escorriam. Enquanto eu estiver aqui, Renata nunca vai se sentir mãe de verdade. Nunca vai confiar em si mesma. Mas Lucas tem uma mãe. E ela precisa aprender a ser essa mãe sozinha. Renata soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Marina se aproximou de Cida e olhou para Lucas pela última vez. O bebê esticou os bracinhos para ela, fazendo aquele som baixinho que partia o coração. Desculpa, pequeno, ela sussurrou. Desculpa por não poder ficar. Muito sensato da sua parte, Eleonora comentou friamente. Marina ignorou a sogra e olhou para Renata nos olhos. Você consegue. Sei que consegue. Só precisa acreditar nisso. E se eu não conseguir? Vai conseguir. Porque ama ele. Mesmo que não sinta agora. O amor está lá. Marina subiu para pegar suas poucas coisas do quarto que ocupava. Quando desceu 15 minutos depois com uma mala pequena, encontrou todos ainda no hall, paralisados. Rafael, obrigada por tudo, ela disse. Cida, cuida bem deles. Caminhou até a porta, cada passo pesando toneladas. Marina, espera. Rafael a seguiu. Você não pode simplesmente ir embora. E o seu trabalho na empresa? E nada. Marina o encarou. Sua mãe estava certa em uma coisa. Minha presença aqui está destruindo sua família. E eu não vou ser responsável por isso. Mas Lucas vai ficar bem. Tem uma mãe, um pai e muita gente que se importa. Marina saiu pela porta principal, pela primeira vez em semanas. O sol estava forte, quase agressivo. Começou a caminhar pela rua do condomínio fechado, sem saber exatamente para onde ir. Não tinha mais o emprego na empresa, não tinha mais a casa dos Monteiro. Voltaria para o quartinho apertado com a mãe doente, para a vida que tinha antes de Lucas entrar nela e mudar tudo. Mas enquanto caminhava, ouviu algo que a fez parar. Um grito, agudo, desesperado. Lucas. Não era choro normal. Era pânico puro. Marina se virou, vendo pela janela aberta da mansão, Renata tentando segurar Lucas, que se debatia violentamente nos braços dela. O bebê gritava, se contorcia, ficava roxo de tanto desespero. E então aconteceu. Lucas parou de respirar. Marina viu o momento exato em que o bebê ficou azul, os olhos revirando. Lucas! Ela gritou, correndo de volta para a mansão. Arrombou a porta, subiu as escadas em disparada, arrancou o bebê dos braços de Renata paralisada de pânico. Lucas estava inconsciente, azulado, sem ar. E Marina percebeu, com horror absoluto, que o bebê não estava tendo uma crise de choro. Estava tendo uma convulsão. Marina virou Lucas de lado no chão, os dedos tremendo enquanto tentava lembrar tudo o que havia aprendido sobre convulsões. O corpo do bebê estava rígido, os olhinhos revirados, a boca começando a espumar. Alguém chama a ambulância! Ela gritou, protegendo a cabeça de Lucas para não bater no chão. Renata estava paralisada, branca como papel. Rafael pegou o celular com mãos trêmulas, discando o número de emergência. Eleonora e suas amigas haviam recuado, horrorizadas. Quanto tempo? Marina gritou para ninguém em específico. Quanto tempo ele está assim? Eu não sei. Renata soluçou. Ele começou a gritar e de repente ficou roxo. A convulsão durou mais 20 segundos agonizantes. Quando finalmente parou, Lucas ficou completamente mole nos braços de Marina, inconsciente, mas respirando. Lucas! Lucas, acorda! Marina sacudia o bebê suavemente, tentando despertá-lo. Nada. Por que ele não acorda? Renata caiu de joelhos ao lado dela. Meu Deus, meu filho! Pós-convulsivo, Marina disse, forçando a voz a sair calma. É normal ficar inconsciente depois, mas precisamos levá-lo ao hospital agora. A ambulância está vindo! Rafael anunciou, o rosto cinza de pânico. 5 minutos! 5 minutos que pareceram 5 horas. Marina segurou Lucas contra o peito, monitorando a respiração dele, verificando a cor da pele. O bebê permanecia desacordado, o corpinho quente demais ao toque. Ele está queimando de febre, ela disse. Alguém traz toalha fria. Cida correu para buscar.
voltando com compressas que começaram a passar no rostinho e no corpinho de Lucas. Renata observava tudo em estado de choque, incapaz de fazer qualquer coisa além de chorar. É culpa minha, ela sussurrava repetidamente. É culpa minha. Não é culpa de ninguém, Marina respondeu. Mas sua atenção estava totalmente focada em Lucas. Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos examinaram o bebê rapidamente. Convulsão febril, um deles anunciou. Temperatura altíssima. Precisamos levá-lo imediatamente. Eu vou junto, Renata se levantou. Eu também, Marina disse automaticamente. Eleonora deu um passo à frente. Você não. Já causou problemas suficientes. Mãe, cala a boca! Renata rugiu com uma força que ninguém imaginaria possível. Meu filho quase morreu. E você ainda está preocupada com a empregada? Cala a boca! Eleonora ficou boquiaberta, nunca tendo sido falada assim pela filha. Marina vem na ambulância. Renata continuou firme. E você fica aqui pensando no tipo de avó que quer ser. Subiram na ambulância. Marina, Renata e Rafael, com Lucas ainda inconsciente sendo monitorado pelos paramédicos. A sirene rasgou a cidade enquanto corriam para o Hospital Santa Cruz. Pressão caindo, um dos paramédicos anunciou. Precisamos de acesso venoso. Renata viu a agulha se aproximando do bracinho minúsculo do filho e quase desmaiou. Marina segurou sua mão com força. Olha para mim, não para ele. Ela disse firmemente. Respira. Ele precisa que você seja forte agora. Não consigo ser forte. Não sei como. Consegue sim. Você é a mãe dele. A ambulância freou bruscamente na entrada da emergência. Equipes médicas já esperavam. Pegaram Lucas da maca e correram para dentro, deixando os 3 adultos para trás. Familiares do bebê Monteiro? Uma enfermeira chamou. Nós, Rafael respondeu. Venham comigo para preencher a ficha. E vocês? Ela olhou para Marina. Parente? Marina hesitou, mas Renata respondeu. Sim, é da família. Passaram as próximas 2 horas no inferno da sala de espera. Médicos entravam e saíam, ninguém dava informações concretas. Rafael andava de um lado para o outro como animal enjaulado. Renata estava sentada, joelhos abraçados, em estado catatônico. E Marina rezava. Rezava como não fazia desde a noite em que Sofia morreu. Por favor, Deus, não de novo. Não tira mais um bebê de mim. Quando a porta finalmente se abriu e o Dr. Henrique, o pediatra que já conhecia Lucas, saiu, todos se levantaram de um pulo. Como ele está? Rafael perguntou. Estável. A convulsão foi causada por febre altíssima, 40 graus. Controlamos a temperatura e ele está acordado agora. Renata desabou soluçando de alívio. Posso vê-lo? Pode. Mas preciso falar com vocês antes. Dr. Henrique os guiou para uma sala reservada. Sentem-se. Todos obedeceram, tensos. Lucas está bem agora, mas essa convulsão febril me preocupa. Não é normal bebê dessa idade ter febre tão alta sem sintoma aparente de infecção. O que está querendo dizer? Marina perguntou. Que pode haver algo mais profundo acontecendo. Fiz pedido de exames completos. Sangue, urina, até ressonância. Ressonância? Renata ficou branca. Por quê? O médico hesitou. Senhora Monteiro, durante a convulsão, notei alguns sinais neurológicos atípicos. Quero descartar qualquer problema no sistema nervoso. O silêncio na sala era pesado de terror. Problema como o quê? Rafael forçou as palavras a saírem. Ainda é cedo para especular. Vamos esperar os resultados. Mas todos sabiam o que ele não estava dizendo. Tumor, malformação, doenças neurológicas graves. Quando teremos os resultados? Marina perguntou, a voz surpreendentemente firme. Amanhã pela manhã. Por enquanto, Lucas fica internado em observação. Dr. Henrique se levantou. Podem ir vê-lo agora. Sala 304. Correram pelos corredores estéreis do hospital. Quando abriram a porta da sala 304, encontraram Lucas acordado no berço hospitalar, cercado de tubos e monitores, mas consciente e olhando ao redor com curiosidade assustada. Lucas! Renata correu até ele. O bebê olhou para a mãe, depois para Marina, depois para o pai. Sua boquinha tremeu.
prestes a chorar. Está tudo bem, meu amor, Renata disse, a voz quebrando. Mamãe está aqui. Ela estendeu os braços para pegar o filho, mas Lucas recuou, assustado com todos aqueles fios presos nele. Ele está com medo, Marina disse baixinho. Deixa eu tentar? Renata assentiu, lágrimas escorrendo. Marina se aproximou devagar do berço. Oi, pequeno. Eu sei que está assustado, mas esses tubinhos são para te ajudar a ficar melhor. Lucas a olhou, reconhecendo a voz. Não estendeu os braços, mas também não recuou. Você foi muito corajoso hoje. Marina continuou passando a mão suavemente no cabelo dele. Muito corajoso. Lucas fechou os olhinhos ao toque, relaxando um pouco. Mas agora, Marina continuou, precisa ser corajoso mais um pouquinho. Precisa ficar aqui essa noite para os médicos cuidarem de você. Lucas balbuciou baixinho. Todos prenderam a respiração, esperando qual nome viria a seguir. E... Ele olhou ao redor, confuso, procurando algo. Renata deu um passo à frente, o coração na garganta. Estou aqui, Lucas. Mamãe está aqui. Lucas olhou para ela, depois para Marina, depois de volta para ela. E então fez algo que ninguém esperava. Estendeu um bracinho para Renata e outro para Marina, querendo as duas. Ele quer nós duas, Marina sussurrou maravilhada. Renata olhou para Marina, os olhos transbordando. Pega ele comigo? Juntas, cuidadosamente, pegaram Lucas do berço, Renata de um lado, Marina do outro. O bebê relaxou entre as duas, cada mãozinha segurando um dedo de cada uma. Rafael observava a cena com lágrimas escorrendo livremente. Cida, que havia chegado correndo ao hospital, cobria a boca para abafar os soluços. Ele não precisa escolher, Renata disse olhando para Marina. Ele pode ter nós duas. Renata, não, deixa eu falar. Renata respirou fundo. Passei meses com ciúmes, com raiva, achando que você estava me roubando meu filho. Mas hoje, quando ele teve aquela convulsão, percebi uma coisa. O quê? Que amor não é pizza. Não acaba porque você divide. Renata acariciou o rostinho de Lucas. Ele pode me amar como mãe e te amar como seja lá o que você é para ele. E isso não diminui meu papel. Aumenta a rede de amor ao redor dele. Marina sentiu a garganta fechar. Tem certeza disso? Tenho. E sabe por quê? Renata sorriu através das lágrimas. Porque hoje, quando achei que ia perdê-lo, a primeira coisa que pensei foi: graças a Deus a Marina está aqui. Não senti ciúmes. Senti gratidão. Renata, eu nunca quis tomar seu lugar. Eu sei. E sinto muito por ter te culpado por tanto tempo. Renata olhou nos olhos de Marina. Você salvou meu filho hoje. De novo. E também está me salvando. Lucas bocejou entre as duas, claramente exausto. Colocaram-no de volta no berço com cuidado. E ele adormeceu quase imediatamente, uma mãozinha ainda segurando um dedo de cada uma. Ele precisa de nós duas, Renata repetiu. E eu preciso de você também, para me ensinar, para me apoiar, para ser família. Família? Marina repetiu incrédula. Se você aceitar. Renata limpou as lágrimas. Sei que não tenho direito de pedir isso depois de tudo. Aceito, Marina interrompeu. Claro que aceito. Rafael se aproximou das duas. Então está decidido. Marina é oficialmente parte dessa família. Mas sua mãe... Marina começou. Minha mãe, Rafael disse firmemente. Vai ter que aceitar. Ou fica longe de Lucas até aprender a respeitar as pessoas que realmente se importam com ele. Cida se aproximou, sorrindo através das lágrimas. A dona Isabela estaria muito orgulhosa de todos vocês. Isabela? Marina perguntou confusa. Rafael e Renata trocaram um olhar. Minha primeira esposa, Rafael explicou. Mãe do meu outro filho que mora comigo alguns dias por mês. Você ainda vai conhecê-lo. Marina piscou processando. Você tem outro filho? Tenho. Pedro. Tem 3 anos. Rafael sorriu. Isabela morreu quando ele tinha 1 ano. E Renata? Renata foi incrível com ele. Aceitou ser madrasta, amou Pedro como se fosse dela. Por isso sei, Renata acrescentou, que é possível amar filho que não saiu de você. Por isso sei que o que você sente por Lucas é real. Porque eu senti o mesmo por Pedro. Marina sentiu mais uma camada de entendimento se adicionar. Renata não era apenas uma mulher com depressão.
Era uma madrasta que havia amado um enteado e que agora temia não conseguir amar o próprio filho biológico. Você ama Lucas, Marina disse com certeza. Só está com medo de perdê-lo como perdeu Isabela. Renata soluçou. Como você sabe? Porque eu perdi Sofia. E sei como o medo de amar de novo paralisa. As duas mulheres se abraçaram pela primeira vez, unidas pela dor compartilhada e pelo amor por um bebê que estava ali, vivo, respirando, cercado de tubos, mas cheio de amor. Desculpa, Renata sussurrou. Por tudo. Desculpas aceitas. E obrigada. Por quê? Por me deixar fazer parte da vida dele. É o maior presente que podia me dar. Passaram a noite no hospital, revezando ao lado de Lucas. Renata ficava algumas horas, depois Marina, depois Rafael. Mas sempre havia alguém ali, segurando a mãozinha dele, sussurrando que estava tudo bem. De manhã cedo, Dr. Henrique voltou com os resultados dos exames. A expressão no rosto dele era séria demais. Precisamos conversar, todos. Entraram novamente naquela sala reservada, o coração de todos disparado. Os exames revelaram algo. O médico começou. Renata agarrou a mão de Marina com força. Lucas tem uma condição neurológica rara chamada displasia cortical focal. O silêncio era ensurdecedor. O que significa isso? Rafael perguntou, a voz rouca. Significa que há uma pequena malformação no córtex cerebral dele. É o que causou a convulsão febril tão intensa. Tem cura? Marina perguntou. Não é uma doença, é uma condição. E sim, tem tratamento. Doutor. Henrique abriu uma pasta. Com medicação adequada e acompanhamento neurológico, Lucas pode viver normalmente. As convulsões serão controladas. Mas ele vai ter convulsões a vida toda? Renata estava pálida. Possivelmente, mas controladas, raras, manejáveis. O médico olhou para todos. A boa notícia é que descobrimos cedo. Muitas crianças com essa condição só são diagnosticadas depois de várias convulsões graves. E se não tivéssemos descoberto? Rafael perguntou. As convulsões iriam piorar, poderiam causar danos cerebrais permanentes. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Se ela não tivesse voltado. Se não tivesse visto Lucas tendo a convulsão. Se Renata tivesse ficado sozinha, sem saber o que fazer. Vocês salvaram a vida dele, Dr. Henrique disse, como se lesse seus pensamentos. Ao trazerem ele rápido, ao saberem o que fazer, salvaram a vida e o futuro dele. Renata desabou a chorar, mas desta vez não era desespero. Era alívio, gratidão, esperança. Quando podemos levá-lo para casa? Ela perguntou. Amanhã, se tudo continuar estável. Mas vocês vão precisar aprender a administrar medicação, reconhecer sinais de convulsão, cuidados especiais. Vamos aprender, Marina disse firme. Tudo que for preciso. Vamos, Renata ecoou, olhando para Marina com gratidão infinita. Saíram da sala abraçadas, prontas para enfrentar o que viesse. Porque agora eram uma equipe, uma família. No dia seguinte, quando finalmente receberam alta do hospital, encontraram uma surpresa na porta da mansão. Eleonora estava sentada na escadaria da entrada sozinha, com uma expressão que Marina nunca havia visto no rosto dela antes. Vergonha. Renata! A sogra se levantou quando viram o carro chegar. Posso falar com você? Não, Renata respondeu, pegando Lucas do bebê conforto com cuidado. Não pode. Por favor, filha. Não me chama de filha. A voz de Renata saiu dura como pedra. Mães não humilham as filhas na frente de estranhos. Mães não destroem as pessoas que seus netos amam. Mães apoiam. Eleonora baixou os olhos. Eu sei. E vim pedir desculpas. Desculpas? Renata deu uma risada amarga. Meu filho quase morreu por causa do estresse que você causou. Isso não é justo. Não é justo. Você não é justa. Renata estava tremendo agora. Toda a raiva acumulada finalmente explodindo. A vida inteira me ensinou a ser perfeita. A nunca demonstrar fraqueza. A nunca pedir ajuda. E quando finalmente admiti que estava doente, que precisava de apoio, você me chamou de fraca. Eu nunca disse isso. Não precisou dizer. Vi nos seus olhos. Vi na forma como tratou Marina como se ela fosse lixo. Renata se aproximou da sogra, Lucas seguro em seus braços. Essa mulher salvou meu filho. 2 vezes. E você a tratou como criminosa. Eleonora finalmente levantou os olhos.
e Marina viu algo surpreendente. Lágrimas. Você está certa, a sogra disse, a voz quebrando. Sobre tudo. O silêncio que se seguiu era pesado de choque. Passei a vida inteira, Eleonora continuou, tentando ser a matriarca perfeita, a sogra perfeita, a avó perfeita, mas esqueci de ser humana. Dona Eleonora, Marina começou. Não, deixa eu terminar. A mulher olhou para Marina pela primeira vez com respeito. Eu te julguei pelo que você era, não pelo que você fazia. Vi uma faxineira e não uma pessoa. Vi alguém pobre e assumi que tinha segundas intenções. A senhora não me conhecia. Não conhecia porque não quis conhecer. Eleonora limpou as lágrimas com um lenço bordado. Minha própria mãe foi empregada doméstica a vida inteira. E eu passei décadas tentando esquecer isso, tentando apagar minhas origens. Renata ficou boquiaberta. Você nunca me contou isso. Porque tinha vergonha. Que tipo de pessoa tem vergonha da própria mãe? Eleonora soluçou. Ela morreu sozinha num asilo barato enquanto eu morava em mansão e eu nem fui ao enterro porque estava ocupada com evento beneficente. Marina sentiu o peito apertar. Por baixo de toda aquela arrogância, Eleonora carregava a própria culpa, o próprio arrependimento. Por isso odiei você instantaneamente. Eleonora olhou para Marina. Porque me lembrava dela. Da mulher que amei, mas que escondi por vergonha. Dona Eleonora, eu... Não merece seu perdão. Sei disso. A sogra olhou para Lucas nos braços de Renata. Mas talvez mereça uma chance de conhecer meu neto de verdade. Não como acessório em fotos, mas como pessoa. Renata olhou para Rafael, que assentiu encorajador. Olhou para Marina, que também concordou. Uma chance, Renata disse firmemente. Mas na primeira grosseria com Marina, na primeira humilhação, acabou. Entendeu? Entendi. E vai começar pedindo desculpas. De verdade. Eleonora se virou para Marina, respirou fundo e pela primeira vez em décadas, deixou o orgulho de lado. Marina Costa, me desculpe. Por tudo que disse. Por como te tratei. Por ter te julgado tão cruelmente. A voz dela era genuína. Você é uma pessoa melhor que eu jamais fui. Marina estendeu a mão. Desculpas aceitas. E obrigada por sua honestidade. Eleonora olhou para a mão estendida, depois a ignorou e abraçou Marina. Foi um abraço desajeitado, de quem não estava acostumada a demonstrar afeto genuíno, mas era real. Minha mãe se chamava Aparecida. Eleonora sussurrou. Ela teria gostado de você. Entraram todos juntos na mansão. Renata, Rafael, Lucas, Marina, Cida e até Eleonora. Pela primeira vez, parecia realmente um lar, não apenas uma casa cara. Cida, Renata chamou a governanta. Você está oficialmente promovida. Promovida para o quê, dona Renata? Para parte da família, sem mais esse negócio de dona. Somos todos família aqui. Cida desabou a chorar, abraçando Renata com força. Trabalho nesta casa há décadas esperando ouvir isso. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina nova. Marina passou a morar oficialmente na mansão, não como empregada, mas como... Bem, ninguém sabia exatamente qual termo usar. Não era babá, não era parente de sangue. Era simplesmente Marina, a pessoa que Lucas amava e que amava Lucas. Renata continuou a terapia religiosamente, mas agora sem o peso do julgamento. Admitiu publicamente em suas redes sociais que sofria de depressão pós-parto e recebeu centenas de mensagens de outras mães passando pelo mesmo. Olha só, ela mostrou para Marina uma manhã. Essa mãe aqui diz que passou 3 anos achando que era monstro por não sentir conexão com a filha. 3 anos sozinha com isso porque tinha vergonha de admitir. E agora está buscando ajuda. Por causa do que compartilhei. Renata sorriu através das lágrimas. Talvez minha dor possa ajudar outras pessoas. Rafael reduziu a carga de trabalho, passando mais tempo em casa. Descobriu que adorava dar banho em Lucas, fazer caretas para ele rir, inventar histórias malucas na hora de dormir. Sabe? Ele disse para Marina uma noite. Passei tanto tempo construindo império financeiro que esqueci de construir família. Nunca é tarde para reconstruir. Graças a você. Até Eleonora surpreendeu a todos. Começou a visitar regularmente, mas dessa vez sem as amigas julgadoras, sem o ar de superioridade. Apenas uma avó querendo conhecer o neto. Posso pegar ele?
Ela perguntou timidamente numa dessas visitas. Claro, Renata entregou Lucas nos braços da sogra. Eleonora segurou o bebê como se fosse cristal, maravilhada. Ele tem os olhos da família Monteiro. E o sorriso da Renata, Marina acrescentou. E a teimosia de todos nós, Rafael riu. Lucas olhou para a avó com curiosidade, depois estendeu a mãozinha e tocou o colar de pérolas que ela usava. Ele é perfeito, Eleonora sussurrou. Perfeito demais para uma avó imperfeita como eu. Ninguém é perfeito, Renata disse suavemente. Mas todos podemos tentar ser melhores. Semanas viraram meses. Lucas cresceu, aprendeu a engatinhar, a balbuciar palavras, a rir alto quando Rafael fazia vozes engraçadas. As convulsões foram controladas com medicação, e Dr. Henrique confirmou que o desenvolvimento dele estava perfeito. Esse menino, o pediatra disse numa consulta, é cercado de tanto amor que seria impossível não prosperar. E era verdade. Lucas tinha Renata, que finalmente conseguia pegá-lo no colo sem pânico, que cantava para ele todas as noites, que havia se tornado a mãe que sempre teve potencial para ser. Tinha Rafael, que descobriu que ser pai era mais gratificante que fechar qualquer negócio milionário. Tinha Cida, que finalmente era tratada como família e não como funcionária. Tinha Eleonora, que aprendia todos os dias a deixar o orgulho de lado e abraçar o amor. E tinha Marina, sempre Marina, que estava ali quando acordava, quando chorava, quando ria, quando precisava de colo. Num sábado ensolarado, alguns meses após a convulsão, fizeram uma pequena comemoração no jardim da mansão. Nada extravagante como a festa desastrosa do aniversário. Apenas família de verdade. Rafael, Renata, Lucas, Marina, Cida, Eleonora e Pedro, o filho mais velho de Rafael que havia voltado da casa da avó materna. Lucas, Pedro, agora com quase 4 anos, segurava o irmão mais novo com orgulho. Quando você crescer, vou te ensinar a jogar bola. Lucas batia palminhas, rindo daquela risada gostosa de bebê feliz. Ele vai te ensinar a ser teimoso antes, Rafael brincou. Já é teimoso, Renata adicionou, mas seu tom era de puro amor. Marina observava a cena com o coração transbordando. Aquela família quebrada, destruída pela dor e pela culpa, havia se reconstruído. Não perfeitamente. Ainda havia dias difíceis, recaídas de Renata, momentos de tensão. Mas havia amor. Muito amor. No que está pensando? Renata se aproximou sentando ao lado de Marina no banco do jardim. Em como tudo mudou. Graças a você. Não. Graças a ele. Marina apontou para Lucas, que agora tentava comer grama e sendo gentilmente impedido por Cida. Ele que nos uniu. Ele que mostrou que família não é sobre sangue. É sobre presença, Renata completou. Sobre escolher amar todos os dias, mesmo quando é difícil. Você está amando mais fácil agora? Renata pensou antes de responder. Não diria fácil, mas mais natural. Como se finalmente tivesse achado o caminho certo depois de estar perdida por tanto tempo. Lucas engatinhou até elas, puxando a barra da calça de Marina e fazendo aquele ruído que significava "pega eu". Marina o pegou no colo e ele imediatamente estendeu os bracinhos para Renata também, querendo as duas como sempre fazia. Ele nunca escolhe, Marina observou. Sempre quer nós duas, porque precisa de nós duas. Renata acariciou o cabelo do filho. E sabe o que eu percebi? O quê? Que isso não me deixa mais com ciúmes, me deixa grata, porque se algum dia eu cair de novo, sei que ele tem você. E isso é o maior presente que posso dar para meu filho. Marina sentiu lágrimas queimarem nos olhos. E você? Renata continuou. Tem a oportunidade de ser mãe do jeito que Sofia não deixou você ser. Renata! Não, deixa eu falar. Renata segurou a mão de Marina. Você perdeu uma filha. Carregou essa culpa, esse vazio. Mas Lucas te deu uma segunda chance. E você merece abraçar essa chance sem culpa. Mas ele não é meu filho. Biologicamente não. Mas no coração? Renata sorriu através das lágrimas. No coração ele é nosso. Meu e seu. Nossa criança. Nosso milagre. Marina não conseguiu mais segurar. Desabou a chorar, abraçando Lucas entre elas, todas as emoções de meses finalmente transbordando.
Obrigada, ela soluçou, por me dar uma família. Obrigada, Renata ecoou, por me ensinar a ser mãe. Lucas, preso entre as duas chorando, fez a única coisa que bebê de 1 ano sabe fazer nessa situação. Riu alto, achando tudo muito engraçado. Aquela risada, pura, inocente, cheia de alegria, fez as duas rirem também. Riram e choraram ao mesmo tempo. Um turbilhão de emoções que só quem ama de verdade consegue entender. Rafael se aproximou, juntando-se ao abraço. Depois Cida. Depois Eleonora, hesitante, mas incluída. Até Pedro pulou no meio, gritando, grupo de abraço. E ali, naquele jardim ensolarado, uma família nascida da dor, do perdão e do amor incondicional se abraçou. Não eram perfeitos. Nunca seriam. Mas eram reais. E isso era infinitamente mais valioso. Naquela noite, depois que todos foram embora e Lucas finalmente dormiu após muita resistência, Marina ficou alguns minutos observando o bebê no berço. Sabe, ela sussurrou para ele, você me salvou. Acho que nunca te contei isso, mas quando te conheci, eu estava morta por dentro, carregando culpa por Sofia e por todos que não consegui salvar. Lucas dormia tranquilo, alheio às palavras, mas Marina continuou. Você me deu propósito de novo, me deu amor de novo, me deu família. Ela tocou suavemente a bochecha dele. E mesmo que um dia você cresça e não lembre de tudo que passamos, quero que saiba uma coisa. Renata apareceu na porta silenciosamente, observando a cena. Quero que saiba, Marina continuou, que você foi amado, imensamente amado. Por 2 mães, um pai, uma governanta que virou avó, uma avó que aprendeu a ser humana e um irmão que te adora. E que esse amor, Renata completou, entrando no quarto, vai te carregar a vida inteira, nos dias felizes e nos difíceis. Marina olhou para Renata, surpresa por não tê-la visto entrar. Vim dar boa noite para ele, Renata explicou. Mas acho que você já fez isso perfeitamente. Saíram do quarto juntas, deixando a porta entreaberta para ouvirem se Lucas acordasse. Marina, Renata a chamou antes que se separassem para seus quartos. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você é feliz aqui? De verdade? Marina sorriu. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Então fica, para sempre. Não como funcionária, não como ajudante. Fica como família. Já não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo. Abraçaram-se mais uma vez. 2 mulheres que o destino uniu através de um bebê chorão que ninguém conseguia acalmar. E enquanto a lua brilhava lá fora, iluminando a mansão que já não era mais fria nem vazia, Lucas dormia tranquilo. Cercado de amor, cercado de família, cercado de segundas chances e corações curados. Porque no final, não importa como uma família começa, importa como ela escolhe se amar todos os dias. E essa família, imperfeita, reconstruída, cheia de cicatrizes, havia escolhido o amor, sempre o amor. Fim da história.